tudo bem? Estamos aqui de volta no canal para mostrar para vocês como a gente prepara o nosso pão artesanal integral de castanha do Pará com uva passa e aveia em flocos. E os ingredientes para fazer esse pão são os seguintes: é 1,4 kg de farinha integral, uma esponja que nós preparamos antes, já cresceu ela, aqui vai 360 gramas de farinha integral, água e fermento biológico fresco. Aqui nós temos 960 gramas de água, 40 gramas de fermento biológico fresco, 60 gramas de óleo de girassol, 30 gramas de sal refinado, 35 gramas de açúcar mascavo, castanha do Pará ou castanha do Brasil, como queira, uva passa e aveia em flocos. Todos esses ingredientes são pesados. Você poderia estar falando, poxa, mas por que não 960 ml de água? 960 ml de água vão dar o equivalente a 960 gramas de água. Mas eu passo tudo por peso, porque nós utilizamos medidas industriais aqui, então é tudo pesado. Aqui eu dividi, é óbvio que a receita que nós fazemos é bem maior que essa. Eu dividi tudo certinho para que você possa fazer em casa. Essa receita, ela vai dar em média de 5 a 6 pães, dependendo do peso que você for colocar. No nosso caso aqui, provavelmente vão dar 5, 4 pães mais ou menos, tá? Por que eu uso o açúcar mascavo? Muita gente deve estar perguntando, olha, por que eu não uso açúcar refinado? O açúcar mascavo, além de ele dar cor ao pão, ele vai dar um sabor mais agradável. Então o ideal é você trabalhar com açúcar mascavo. Então o que eu vou fazer agora? Vocês já viram os ingredientes que vão no pão. Eu vou levar tudo para a batedeira. Nós vamos bater aí, vai levar um processo de aproximadamente uns 9 minutos. Não adianta ficar filmando, porque a gente vai comer o filme aí, 9 minutos de filme só batendo. Então, assim que sair da batedeira, eu vou voltar para a mesa aqui, vou mostrar para vocês o ponto da massa, vou dividir a massa, vou colocar a castanha, a aveia e a uva passa na massa, para vocês verem como que é feito esse processo. Então, aguarda que já já eu estou de volta com a massa no ponto para a gente poder dividir, tá bom? Até já! Estou de volta, como havia prometido, acabei de bater a massa, vou mostrar para vocês o ponto dessa massa. Você vê que ela fica meia pegajosa, ó, mas ela solta da mão, tá vendo? Ó? Ela não pode ficar muito seca não, o pessoal acha que a massa tem que ficar muito seca, não tem que ficar muito seca não. Você pode estar me perguntando, poxa, mas eu não tenho uma batedeira dessa em casa. Como é que eu vou fazer? Gente, você pode usar também esse processo na mão. Lógico, você vai ter que suar um pouquinho a camisa aí para fazer. Vai ficar aí uma meia hora, 40 minutos sovando essa massa para chegar nesse ponto aqui. Tá vendo como é que ela fica? Ó? Ela fica num ponto, você tá vendo? Ela não dá um ponto de véu perfeito. Por quê? Porque não é um trigo branco, é um trigo, como que eu poderia dizer? Ela é integral. Então ela não vai dar o véu, e nem deve dar o véu certinho, porque senão você vai esquentar muito a massa. E a gente não quer uma massa quente aqui, tá? Você reparou como ele tá? Ó? Você consegue dar esse ponto na mão, sovando uns 20 minutos, 40 minutos, tá? Eu vou tirar ela daqui, vou pôr na mesa para poder descansar. Vou pegar um pouquinho de farinha, vou colocar um pouco de farinha aqui na mesa. Vou tirar esse gancho que bate, olha como solta do gancho com facilidade, tá vendo? Tirei o gancho. Vou pegar essa massa, vou puxar da batedeira. Você veja que tem um volume bom de massa, ela hidratou bastante, tá ok? Pus na mesa. Vou tirar esse bowl. Também a massa, ó, né? Vou botar ela aqui para descansar. Dá uma dobra nela aqui, dá uma dobra nela aqui, dá uma dobra aqui, dá uma dobra aqui. Vou pôr ela para descansar aqui. Okay. Vamos polvilhar um pouquinho mais, farinha integral, tá? Certinho. Eu vou cobrir com plástico, daqui a pouco a gente volta para dividir ela, tá bom? Então aguarda mais um pouquinho que já, depois de uns 12 minutos de descanso, eu volto aqui. Opa, estamos aqui de volta, gente. Já deixamos essa massa descansar. Na realidade descansou aí 13, 14 minutos.
Não precisa ser exato, 10 minutinhos só para ela sentar, a fibra dela sentar, fica boa para a gente trabalhar. O que eu vou fazer? Arrumei uma balançazinha aqui, ó, tem uma balançazinha caseira, geralmente o pessoal tem essa balança em casa, já zerei ela. Eu vou fazer aqui pedaços de 650 gramas. Ela zerou, deixa eu ligar ela de novo. 650 gramas, vamos ver. Ó, 648, tá? 650. Aqui um pedacinho. Vou pegar aqui mais um. 500 e pouquinho. 585. Não chega lá nunca. Deixa eu ver. 645. Ok, 600. Não precisa ser tão exato também não. Tudo bem, 655, tá bom. Vou botar aqui, do lado desse. Vou botar mais uma. 545. 580. 612, louco. 612 não vai nunca. Deixa eu ver. 638. 650, ok. Tem mais uma aqui. Vou colocar aqui mais uma. 400. Vou pegar um pedaço mais. Vamos ver. 590. 600 e pouquinho. Deixa eu ver. Eu não sou muito bom no cálculo aqui não. Vamos tentar aqui chegar a 640 e pouco. 656, vai. Tá bom. Deixa eu ver quanto deu esse último pedaço aqui. Aqui já deu 700 e pouco. Vou tirar um pouquinho. Deixa eu ver. 630. 650 e pouquinho. Sobrou um pouquinho aqui, ó, de nada, que eu vou dividir aqui, ó. Vou colocar um pouquinho aqui. Vou colocar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouco aqui e um pouco aqui. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um trabalho aqui, ó. Arredondar ela. Ela vai descansar aqui agora, depois do corte, mais 10 minutinhos. É assim mesmo, gente, tem que ter paciência. Descansou um pouco, vai descansar um outro pouquinho agora também. Por quê? Porque você vai ter uma finalização, no final o seu produto vai estar muito melhor. Quanto mais a massa descansa, melhor a finalização do produto. Mas aqui só mais 10 minutinhos só para ela pegar um pouquinho mais de elasticidade. Depois eu vou rechear todas elas com os grãos, com a uva passa, passar na aveia, você vai ver como é que ela vai ficar. Vou cobrir, daqui 10 minutinhos a gente volta, até lá. Estou de volta, a massa já descansou 12 minutos, cresceu bastante também. Eu já fiz 2 pães, agora eu vou continuar fazendo, quero mostrar para vocês, eu vou pegar uma massa, como é que a gente recheia o pão. Essa massa, ela está bem cheinha, ó. Você delicadamente você vai abaixando ela, não abaixa tudo, vai abaixando, abaixando. Você vê, eu quero um pão que tenha mais ou menos esse tamanho. Então eu vou abaixar ele mais ou menos do tamanho que eu quero o pão, mais ou menos assim. Por que eu estou abaixando um tamanho menor? Porque quando eu enrolar ele, ele vai chegar nesse tamanho. Então estou colocando aqui, abri ela está fofinha ainda, não baixei ela inteira. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, já separei para cada pão a quantidade exata de uva passa, castanha e aveia que está ali. Por que eu não ponho na batedeira e bato tudo junto? Porque eu quero distribuir isso no pão para que fique tudo proporcional, tudo igual. Se eu colocar na batedeira e bater com a massa, tem partes do pão que vão ficar com castanha, partes que vai ficar sem castanha, vai ficar com uva passa numa parte, vai ficar sem uva passa em outra. Então eu gosto de fazer esse trabalho aqui. Você veja que é um trabalho bem artesanal mesmo. Todo ele feito à mão, com delicadeza. A gente faz com bastante carinho aqui, para que esse pão fique campeão mesmo. Você veja que os pedaços de castanha que eu deixo são pedaços grandes, para que a pessoa possa sentir a castanha na hora de estar comendo esse pão. Põe bastante uva passa, para ter um recheio legal, não faltar recheio.
A pessoa tem que sentir a uva passa no pão, tem que comer o seu pão e ficar com vontade de comer de novo. Porque se você colocar pouquinho aqui, não vai te dar retorno. Você tem que colocar, acrescentar recheio nele. É lógico, quanto mais recheio você colocar no pão, você vai agregar valor aqui nesse pão, entendeu? Então você tem que saber direitinho, calcular depois, para poder vender esse pão se você for vender. Se for consumir em casa, tudo bem, aí você coloca a quantidade de recheio que você quiser. Mas eu estou fazendo aqui para você poder aprender a fazer o pão para poder vender, como a gente faz, como a gente vende. Ok? Vou pegar um punhado de aveia em flocos, vou distribuir aqui no pão, ó, tá vendo? Isso é só para dar um gostinho de aveia. Coloquei e eu venho agora, seguro aqui, trago o pão, fecho, né? Seguro aqui, trago o pão e dou uma apertada. Você vê que ele está aumentando de tamanho. Seguro aqui, trago o pão, ele vai chegar no tamanho que eu quero. Aqui eu já vou dar uma dobra aqui, ó, para ele não fugir muito. E continuo vindo com o pão. Ele está bem fofinho. Ele vai agregar bastante ar ainda, porque ele vai crescer. Vou deixar ele descansando. Vou até o final. Chegou aqui no final, viro. Esse é o fundo dele, que eu vou deixar para baixo. Vou prender. Tá vendo? Vou dar uma enrolada, vou baixar o canto dele aqui, ó. Enrolei e baixei o canto. Ok? Prendo mais aqui, ó. Fica bem preso. O que eu vou fazer agora? Tá no tamanho que eu quero. Ok? Fofinhos, com delicadeza. Vou polvilhar um pouquinho de água aqui nele. Eu tenho uma bandeja separada que eu pus aqui, ó, com aveia. Vou pegar aqui ele. Vou rodar ele aqui, ó, a parte de cima. Rodei, tá vendo? Fica bonito esse pão. Tirei da aveia aqui, vou levar ele para a bandeja. Essa bandeja é uma bandeja que eu uso para 5 pães. Como é que vai ficar aqui na bandeja? Tá vendo? Eu distribuí 2 aqui e eu vou colocar 3 pães, 1, 2, o outro aqui do lado. Tá bom? E vou levar para o crescimento. Agora eu vou continuar fazendo os outros. Depois que eu levar para assar, assim que eu tirar, eu mostro para vocês como é que ele ficou. Eu ainda vou dar um corte aqui. Tá? Vou dar um corte nesse pão aqui. Vou fazer um corte para ele poder ficar mais bonito ainda. Um corte com uma gilete bem afiada. Tá bom? Então daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como esse pão ficou pronto. Tá bom? E embalar ele. Até já. Oi, gente, estou de volta. Como eu havia dito para vocês, dá para vocês verem o tamanho que ficou aquele pão que nós acabamos de ver? Olha o tamanho que ele cresceu no forno. O pão ficou bem grande, por sinal até grudou um no outro. O que não deve acontecer é isso, um pão grudar no outro. Porque depois quando você for embalar, na realidade eu particularmente não gosto que ele grude, porque depois fica essa marca de um grudado no outro, você vai vender o pão, eu acho que fica feio essa marca de grudado no pão. Mas tudo bem, aqui não teve como evitar, né? Mas você vê que ele cresceu, até o corte sumiu de tanto que ele cresceu. Mas dá para notar as castanhas, a uva passa, a aveia já coradinha em cima. Ficou muito bom mesmo. Agora eu vou deixar ele esfriando. Ele demora um pouquinho para esfriar, mas daqui a pouco eu volto para embalar e mostrar para vocês como ele vai ficar embalado, tá bom? Aguarda que eu já volto. Tchau! Estou de volta aqui. O pão já saiu do forno. Deixei em cima de uma grelha para poder esfriar. Cresceu bastante esse pão. Ele está bem macio, ficou um pão integral bem macio e com um visual bonito. Eu vou embalar de uma forma agora que eu costumo embalar aqui na empresa, mas isso é muito de pessoa para pessoa. Você pode embalar da forma que você achar melhor. Essa é a forma que nós embalamos aqui para os nossos clientes. Como é que eu faço? Eu tenho um papel filme, esses papéis plástico filme, eu abro ele no balcão aqui na mesa, pego o pão, viro ele, coloco o filme, venho com o outro lado, acabo de fechar aqui, venho cortando agora o filme, cortei o filme, embalei, puxo. Você vai falar, poxa, mas por que você está pondo esse papel filme? Poxa, eu ponho o papel filme por uma série de motivos. Primeiro, é porque vai dar uma aparência melhor, um visual melhor para o pão. Tá? Segundo, é porque vai manter o pão sempre fresquinho, sempre macio. E o terceiro, é que eu embalo ele agora
num outro saquinho, que é esse aqui. Coloco ele num saquinho, num outro saco. E também coloco uma propaganda que eu tenho, que vai em todos os pães que nós fabricamos, tanto o pão de fermentação natural, como o pão integral, como nós temos uma linha também de bolos artesanais, são poucos, mas nós temos. Então aqui tem os ingredientes que estão no pão, a tabela nutricional, todas as informações de validade para esse pão se manter firme. Eu coloco ele aqui na embalagem, você vê que eu viro aqui, ó, e esse papel filme vai ajudar esse papel não ter um contato direto com o pão, entendeu? Pego, o pão cresceu tanto que não estou conseguindo nem fechar a embalagem, mas aqui eu boto um selinho aqui, uma fitinha, dou um nó e está pronto. É assim que nós entregamos nossos pães para o cliente. Eu acho uma embalagem simples, bem feitinha, mantém o pão fresquinho, vai a nossa propaganda e assim eu levo para o cliente. Tudo bem? Então nós fizemos essa filmagem desse pão integral de castanha do Brasil ou castanha do Pará com uva passa e aveia. Do princípio ao final, a embalagem. Se você olhar embaixo agora do nosso vídeo, naquela parte mostrar mais, lá tem a receita completa desse pão para você poder anotar ou para você poder seguir. E eu vou pedir para vocês também sempre dar uma olhadinha, se inscrever no nosso canal, aí dar um joinha. E nós também temos uma página no Facebook, é o facebook.com/pães-afornada, pães artesanais, facebook.com/afornada, pães artesanais, que também está escrito aqui embaixo no mostrar mais, tá bom? Então eu vou voltar com mais vídeos, espero que vocês tenham gostado, tem um espaço de comentário aí, se você quiser elogiar, elogia, se você quiser criticar, nós estamos também ouvindo todas as críticas, se você tiver alguma ideia, pode passar para nós, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau!